não dá uma olhada lá no WhatsApp da igreja. Se você ainda não faz parte do WhatsApp da igreja, depois você me procure, tá? Ou procure algum oficial, ele vai colher o seu telefone, o seu nome, e a gente vai incluí-lo aqui no WhatsApp da igreja. Você não precisa ser membro da igreja para fazer parte do WhatsApp da igreja. Tá? Ali a gente coloca informações, ali geralmente a gente faz algumas enquetes tentando entender aí o que a igreja está precisando, está desejando. Então é importante que você aí passe a olhar com mais calma o WhatsApp da igreja, tá bom? Todo dia você tem ali algumas postagens, ali a gente tem posto a nossa leitura, né, devocional diária, né, nós estamos em campanha de leitura da Bíblia em um ano. Ali a gente tem colocado os textos que você precisa ler. Ali toda segunda-feira tem uma devocional rápida para que você possa estar meditando na palavra. Ali a gente tem alguns avisos, tem alguns anúncios. Então é importante que você esteja mais atento ao WhatsApp da igreja, tá bom? Quero lembrá-los também que no dia 29, o último domingo desse mês, nós teremos um culto especial, né? Nós, à noite, nós estamos conversando sobre o seguinte tema: vivendo o Evangelho em família, né? Estamos falando sobre o Evangelho. À noite, o culto tem sido dedicado às famílias esse mês. Pela manhã, nós temos esse culto mais num formato de escola dominical, de classe única, e estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. À noite, o culto voltado à família, a celebração voltada à família. E vamos encerrar, então, um mês dedicado à família, no dia 29, num passeio. E eu tenho dito, a igreja tem presenteado você, para que você participe conosco nesse passeio. A igreja pagou esse passeio para que você possa estar conosco, para que as famílias possam estar conosco. Nós estaremos num sítio ali em Itaboraí e passaremos o dia todo, iremos para lá pela manhã e lá ficaremos. O culto será celebrado lá em Itaboraí. Então, no dia 29, tanto pela manhã quanto à noite, aqui a igreja local, o templo não será aberto, porque nós estaremos reunidos lá no sítio em Itaboraí. E você é convidado a participar conosco, mas a gente precisa saber se você estará conosco, e a gente precisa então do teu nome. Se você ainda não passou o teu nome para Camila, passe o teu nome para Camila. Como hoje pela manhã Camila não está, você procura a Cíntia. Levanta a mão, Cíntia, por favor, isso. Procura a Cíntia, dê o seu nome a Cíntia. Olha, eu gostaria de ir, tá bom? A gente só pede que você possa levar um refrigerante, um suco, né, e uma sobremesa, caso você possa, né, porque a alimentação lá vai ser com a gente, o local a gente está pagando, né, e, lógico, o deslocamento, se você tiver dificuldades, você entra em contato para a gente ver o que a gente pode fazer. De repente a gente consegue alguma carona, né, ou a gente pode reunir algum grupo de pessoas aí que não tem como estar lá, e aí ver uma van, alguma coisa assim, ou um Uber, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então, dia 29. E dia 28, o sábado anterior, dia 28, nós estaremos aqui também num treinamento. Amanhã, nós iniciaremos, a UISCB iniciará um treinamento voltado para líderes, em parceria com a missão Aleph. Isso vai ser online. Nesse momento a gente teve que cobrar, ainda que seja
algo irrisório, mas a gente teve que cobrar, porque a gente está trazendo alguns professores de renome. Então, amanhã estará conosco o pastor Jorge Barro. Os irmãos já conhecem o Jorge Barro, porque ele já esteve aqui com a gente. Jorge Barro é diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana, lá em Londrina, né? É doutor em teologia pelo Seminário Fuller, né? E é uma pessoa altamente capacitada para falar sobre a igreja missional. E é exatamente esse treinamento que a gente vai estar oferecendo às igrejas locais, aos líderes que queiram participar. E nós teremos alguns encontros presenciais. O primeiro encontro presencial vai ser aqui na nossa igreja, dia 28. Depois eu vou trazer a hora para você. E nós vamos transmitir também esse encontro. Então, vai ser uma oportunidade para você, ainda que você não esteja participando do treinamento, mas uma oportunidade para que você esteja aqui também, ouvindo o Leandro. O pastor Leandro é o presidente da Missão Aleph, é um camarada de uma capacidade fora da curva, um homem de Deus, que tem experiências extraordinárias com revitalização de igreja. Ele é autor de alguns livros, inclusive ele fará o pré-lançamento de um livro dele aqui com a gente, tá bom? Então, vale a pena você estar aqui, reservar aí a data do dia 28, tá bom? Para estar com a gente também. Então, dito isso, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. No domingo passado nós não demos sequência por conta do Dia das Mães, e estamos então dando sequência agora com os irmãos. Vamos ler a partir do verso 3, capítulo 1, a partir do verso 3, do 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Parece bem complicado quando a gente lê, né, direto. Mas eu quero tentar de forma simples, e não versículo por versículo, mas tentando entender com os irmãos os temas propostos em cada perícope do texto, para que a gente entenda de fato aquilo que o autor está querendo trazer para a gente. Primeiro eu quero lembrar os irmãos que o tema da carta de Paulo aos Efésios é esse aqui. Está aparecendo aí, né? A ação de Deus por meio de seu Espírito em sua igreja. E eu quero lembrá-los ainda
que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma simples divisão. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo apresenta esse tema, abordando princípios, abordando doutrinas, abordando valores. Na segunda parte da carta, que começa no capítulo 4, Paulo apresenta esse tema e trabalha esse tema a partir da vida cristã, da aplicação dos princípios, valores e doutrinas no cotidiano da vida cristã. Então ele tem uma parte mais teórica e uma parte mais prática, mas a parte teórica é fundamental para que a gente possa então saber viver como crentes em Cristo. Entender o que somos, quem somos como crentes em Cristo. Saber como viver pautados no Evangelho como crentes em Cristo. Por exemplo, nós, à noite, domingo passado, falando sobre o Evangelho, eu encerrei a palavra dizendo que há um erro crasso na pregação e anunciação do Evangelho. Geralmente, quando falamos do Evangelho, ou quando ouvimos alguém falar a respeito do Evangelho, fala-se sobre vida, que o Evangelho propõe a nós vida, que o Evangelho propõe a nós felicidade, que o Evangelho propõe a nós uma transformação de vida para que a gente experimente a felicidade. E o Evangelho não nos propõe isso. O Evangelho não está relacionado à vida, o Evangelho está relacionado à morte. Se nós não morrermos com Cristo, não ressuscitaremos com Ele uma nova criatura. Então o Evangelho, antes de mais nada, nos propõe morrermos em Cristo Jesus e ressuscitarmos nele, novas criaturas. Aí sim, com os valores do reino, com os princípios do reino e certamente com propósitos, com ideais, com sentimentos, com sonhos, conforme os valores que o reino imprime em nós. Então, vamos começar conversando sobre essa parte que nós lemos. E essa parte que nós lemos fala sobre o mistério divino da vocação para a participação no corpo de Cristo. Nós somos convidados a participarmos do corpo, nós somos igreja, somos corpo de Cristo. E a gente precisa entender algumas questões importantes nesse sentido. Há a caracterização das bênçãos de Deus apresentadas por Paulo. Quando nós somos alcançados em Cristo, nós somos alcançados por bênçãos. E é interessante como a igreja de hoje tem falado de bênçãos, né? Pare de sofrer e venha receber a sua bênção, e busca aí a sua bênção, venha buscar a sua bênção, né? O culto da vitória, o culto da bênção. Que bênçãos são essas que o Senhor tem para nós? E é exatamente isso que ele começa a falar, que Paulo começa a falar para a gente no verso 3. Quando ele diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual, diz o texto. Veja aí o verso 3. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, de bênção espiritual. E quando Paulo então apresenta a caracterização das bênçãos divinas sobre as nossas vidas, ele nos apresenta então primeiro o caráter dessas bênçãos. E é interessante a gente perceber isso, porque no Antigo Testamento a ideia de ser abençoado era mais ou menos conforme a ideia que existe hoje nessa sociedade consumista. As bênçãos no Antigo Testamento
prometidas por Deus eram, em grande medida, bênçãos materiais. Isso envolvia uma boa colheita, envolvia muitos filhos, envolvia abundância de gado. Então eram bênçãos materiais. No Novo Testamento, Jesus prometeu que se colocássemos em primeiro lugar os interesses do reino dele, nós teríamos as nossas necessidades supridas. Lembram de Mateus 6,33? Pois é, nesse versículo, Paulo enfatiza não a fonte das nossas bênçãos, mas a natureza dessas bênçãos. Elas não são de uma natureza material. Paulo não está dizendo para nós que as bênçãos materiais estão sobre nós, que bênçãos naturais estão sobre nós. Nós sofremos, gente. Nós sofremos economicamente, nós sofremos fisicamente, A chuva cai sobre a casa do justo e do injusto. As bênçãos que Paulo está dizendo aqui para nós são bênçãos distintas da nova aliança, são bênçãos espirituais. Há bênçãos espirituais postas sobre as nossas vidas, e é isso que Paulo fala. Então, primeiro Paulo diz, mostra a natureza dessas bênçãos. E em segundo lugar, a esfera, a dimensão na qual se tem a experiência dessas bênçãos. E perceba lá no verso 3, por favor, que o final do verso 3, ele é muito claro. Com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões aonde? Nas regiões celestiais. A dimensão dessa bênção são as regiões celestiais. Agora, entendam bem, essa expressão região celestial não é uma localização geográfica, não é uma localização física, mas é uma esfera da realidade espiritual do crente. Quando Paulo fala nas regiões celestiais, ele está fazendo referência a um mundo invisível da realidade espiritual, a qual o crente foi elevado em Cristo. Ou seja, não se trata do céu futuro, não se trata do céu presente, mas do céu que existe dentro das nossas vidas quando nós aceitamos Cristo. É o céu que passa a existir dentro da gente. Nós somos afetados em Cristo e vivemos então na antecipação do céu. E eu já falei isso algumas vezes para os irmãos. Nós podemos viver na antecipação do inferno, e existe gente que vive na antecipação do inferno. Existe gente que vive na antecipação do inferno dentro de casa, do inferno na igreja, do inferno na empresa, no inferno no colégio, na faculdade. Vive um verdadeiro inferno ou uma verdadeira antecipação desse. Mas a gente também que consegue viver na antecipação do céu. E isso é consequência da transformação operada em Cristo Jesus nas nossas vidas. Ali, quando somos transformados pela graça, nós começamos a ser transformados, São feitas novas todas as coisas em nossas vidas. Nós somos transformados. O velho homem, aquele que vive na antecipação do inferno, é morto. E nós somos vestidos do novo, que se renova de graça em graça, de glória em glória, à semelhança do Senhor Jesus. E esse vive em outra dimensão. Esse vive na dimensão do céu.
Sabe, os seus relacionamentos são relacionamentos harmônicos, porque vivem na dimensão do céu. Os seus sonhos são sonhos que o Senhor alimenta, porque vive na dimensão dos céus. Esses não são egoístas, egocêntricos, mas eles vivem conforme a Bíblia orienta, a palavra ensina. Então esses vivem nas regiões celestiais, e há bênçãos espirituais para esses. Lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 20, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vivemos como cidadãos dessa pátria, antecipadamente aqui. Lembrem-se que quando o Senhor Jesus ele vem pregando o Evangelho, ele diz que é chegado o reino. O reino de Deus já está presente no mundo, ainda não em sua plenitude, mas ele já está presente em antecipação. O próprio Jesus, quando ressuscita, é a antecipação da ressurreição dos que dormem em Cristo. Então vejam que é aquilo que em teologia nós chamamos de já e ainda não. O reino já está presente, mas ainda não em plenitude. Da mesma forma, nós já somos cidadãos dos céus, ainda não em plenitude. Assim seremos quando estivermos lá com o Senhor. E um dia todos nós estaremos lá com o Senhor. E ali seremos então cidadãos dos céus em plenitude. Mas aqui já vivemos na antecipação de tudo isso. No capítulo 2, verso 6 aqui de Efésios, Paulo diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Da mesma forma, esse fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mostra para nós a nossa condição. Nós somos aqueles que estão assentados nos lugares celestiais. Nós somos aqueles que têm outros valores, diferentes dos valores desse mundo corrompido, desse mundo que está sobre a maldição do pecado. Nossos valores são outros. Nós somos cidadãos dos céus. Ou seja, a dimensão na qual se tem a experiência dessas bênçãos é na região celestial. Mas o verso 3 ainda diz, o finalzinho, em Cristo. E em Cristo é uma outra dimensão. A bênção que os cristãos recebem lhes advém somente em virtude de sua união com Cristo. É por conta de Cristo que recebemos essas bênçãos. É por conta de Cristo que nos tornamos cidadãos dos céus. E Paulo utiliza nessa carta uma série de expressões que indicam a importância de estarmos em Cristo. No verso 1, ele já diz, fiéis em Cristo. No verso 4, ele diz que nos escolheu nele, em Cristo. No verso 6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu. Ele quem? Cristo. No verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nele quem? Cristo. No verso 7, no qual temos a redenção. No qual quem? Em Cristo. No verso 13, tendo nele, ou seja, em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A importância de estarmos em Cristo. Cristo é o autor da nossa transformação. O Evangelho de Cristo, irmãos, fala sobre algo que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós? Ele nos livrou da ira vindoura. Ele nos livrou da maldição do pecado, morrendo em nosso lugar. E o que Ele fez por nós merece uma resposta.
Devemos viver de modo digno do evangelho ao qual fomos chamados. Essa é a resposta que se encontra lá no capítulo 4, verso 1 da carta de Paulo aos Efésios. Bom, essas são a caracterização das bênçãos divinas, irmãos. Paulo apresenta o seu caráter, é uma bênção espiritual nas regiões celestiais e em Cristo. Agora, Paulo enumera as bênçãos. Paulo apresenta quais são essas bênçãos. E é interessante, porque primeiro, essas bênçãos parece que passam pelo tempo. Alcança o tempo, assim como o Senhor é autor do tempo, essa bênção alcança o passado, o presente e o futuro. E assim, a bênção do passado, a bênção passada da eleição, versos 4 a 6. Paulo começa a falar sobre a bênção passada da eleição. E aqui Paulo se refere ao passado, a um tempo antes do tempo. E, aliás, os cientistas já têm comprovado que o tempo ele é relativo. O tempo é uma criação humana. Não existe tempo para Deus. O Senhor é o autor do tempo. E mais, quando nós olhamos para a dimensão cósmica, então esse tempo torna-se mais relativo ainda. Mas Paulo aqui se refere a um tempo antes do tempo. Antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, para uma eternidade anterior, é a que Paulo se refere, em que somente o próprio Deus existia na perfeição do seu ser. E nesse tempo, conforme o verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Deus colocou a nós e a Cristo juntos na sua mente, juntos em si, e resolveu tornar-nos seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo. Antes da criação, antes que tudo fosse formado, o Senhor, em sua infinita sabedoria e conhecimento, onisciência, sabia que você existiria, tinha planos com a sua vida, tinha planos com a minha vida, e resolveu em si transformar as nossas vidas em Cristo. Isso o Senhor faz antes da fundação do mundo. E olha que interessante, porque Paulo repete no verso 5 essa mesma coisa, só que com palavras diferentes. Paulo reforça isso. Paulo está dizendo, olha, o Senhor sonhou contigo. O Senhor sabia que você existiria, porque era plano do Senhor criar você. E antes mesmo de criar você, o Senhor já o tinha para si. Sabe, o Senhor já tinha criado o plano da sua redenção em Cristo, antes de que você nascesse. Você sabe a importância disso, gente? Você consegue entender a dimensão do amor de Deus? Ele se autobasta, ele não precisa de mim nem de você, mas ele resolve criar-nos e nos alcançar com a obra redentora de Jesus antes que a gente fosse formado. E há uma... Me permita agora divagar um pouco, porque isso é muito interessante. Primeiro, Deus é tudo. Amém? Não há nada, não há 1 centímetro cúbico do universo que não contém ali a presença de Deus. Amém? Agora, você é Deus? Quem se acha Deus aí? Você é Deus? Mas antes até mesmo de termos sido alcançados em Cristo, você é Deus?
Como Simone diz, ele habita em da gente. Mas nós não somos Deus, correto? Nós não somos Deus. E isso nos leva então a entender que o Senhor, na sua infinita graça e bondade e amor, de alguma forma que a gente não consegue compreender direito, Ele se retira para criar um nada, para que desse nada alguma coisa viesse a existir. E aí a gente tem Gênesis 1, a gente tem inclusive a nossa criação. Nós não somos deuses, fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele habita em nós através do teu espírito. E isso mostra que, de alguma forma, o Senhor tem que criar um nada, algo sem Ele, para que Ele pudesse formar algo e pudesse entrar em comunhão com esse algo. Consegue entender a dimensão do amor de Deus por mim, por você, nesse sentido? O Senhor não precisava disso, mas Ele escolhe isso. E essa é a bênção passada da eleição. Este é um ato soberano de Deus. E esse ato soberano de Deus a gente percebe através de algumas observações, através da observação de algumas expressões, até mesmo no grego, que o texto dos versos 4 a 10 vão repetir: vontade, beneplácito, propósito. Deus, através da sua vontade, através do seu beneplácito, ou seja, da sua aprovação régia, da sua autorização, do seu propósito, Ele simplesmente nos amou e nos chamou para Ele. Assim, irmãos, não nos cabe discutir o porquê da ação de Deus e nem tampouco julgar o seu modo de agir. Simplesmente é o que Deus faz. E a doutrina, essa é o que nós chamamos da doutrina da eleição. E essa doutrina é de uma compreensão extremamente difícil para a nossa mente. E é lógico que quando a gente começa a conversar sobre isso, algumas perguntas surgem. Por exemplo, será então que não fui eu quem escolheu a Deus? E a resposta seria sim, realmente foi você que o escolheu livremente, mas somente porque na eternidade Deus escolheu você primeiro. Será que então não fui eu que me decidi por Cristo? E a resposta, sim, realmente você decidiu-se por Cristo e livremente, mas somente porque Deus primeiro tinha decidido em seu favor. E isso é extraordinário. Mas há algumas verdades importantes sobre a doutrina da eleição, e que na verdade nos mostram o propósito dessa eleição. Veja aí no verso 4, o finalzinho. Todo o verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Glória a Deus, você é escolhido nele, antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E esse é o primeiro propósito da eleição. Para sermos santos. E a gente podia parar aqui agora só conversando a respeito do que significa santidade. E santidade, antes de mais nada, não é egocêntrica, não nos leva à clausura, não nos leva e não nos pode levar a um afastamento de tudo e de todos. Eu sou santo, então agora eu não posso falar com ninguém, eu não posso ouvir nada, eu não posso ver nada, eu não posso fazer nada. Isso não é santidade, isso é loucura. Santidade, a melhor analogia,
A melhor metáfora para que a gente entenda a santidade, eu já falei algumas vezes para os irmãos, é a visão do médico, né, que se prepara para a cirurgia, faz a asepsia das suas mãos, e alguém lhe calça as luvas, e ele com todo cuidado, sem encostar as mãos em absolutamente nada, se dirige agora para fazer a operação, para fazer a cirurgia em alguém. A nossa santidade visa o outro. A nossa santidade visa o próximo. A nossa santidade visa abençoar alguém. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já era propósito de Deus com a aliança de Abraão. Nós herdamos isso de Abraão. Essa santidade não pode bastar em nós mesmos. Eu não me afasto do mundo e pronto. Não. Santidade, ser santo é ser separado, mas separado para um propósito: glorificar a Deus. E não há forma de glorificarmos a Deus se não estivermos num relacionamento com Ele e com o próximo. E aí, cai aqui a outra verdade que está intrinsecamente, diretamente ligada à doutrina da eleição. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Meu amado, nós somos santos e somos separados para estarmos em comunhão com a missão de Deus. Veja que quando você começa a observar, desde o Gênesis, a escolha do povo de Israel, em todo momento, o povo de Israel, ele é escolhido para que neles fossem benditas todas as famílias da terra. Em todo momento, o Senhor escolhe um povo para que através daquele povo se divulgasse o seu amor. Tanto é que o Senhor não alcança apenas Israel, todos que o procuravam eram ali abençoados. Inclusive, quando o Senhor liberta o povo de Israel do cativeiro egípcio, de aproximadamente 430 anos, com os hebreus, também outros povos saem com eles, e são abençoados também com eles. Há pessoas que se convertem a Deus que não eram hebreus. Na verdade, o propósito do Senhor àquele povo é para que aquele povo estivesse engajado na missão de Deus. Aliás, se nós regredirmos então no tempo e nos lembrarmos da criação do mundo, o Senhor cria o mundo para divulgar o seu evangelho, para divulgar o seu amor, para divulgar com uma missão clara. Às vezes a gente acha que o Senhor criou o mundo, teve um problema e cria um plano B, e o plano B é Jesus. Gente, Jesus não é o plano B, Ele sempre foi o plano A. O Senhor cria o mundo, cria todas as coisas como sendo o palco onde se dará a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Ali já está tudo preparado. O Senhor cria com esse propósito o mundo. Ok? Então nós somos chamados para sermos santos, para estarmos engajados na missão de Deus, para anunciarmos essa missão. E aí Paulo entra na bênção presente da adoção e diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E assim vai até o verso 8. A eleição tem como objeto direto a nossa adoção como filhos legítimos de Jesus. Nós fomos eleitos nele e assim fomos adotados como filhos legítimos. Sabe, a adoção nossa implica na prévia redenção nossa em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos em Cristo, porque fomos escolhidos pelo Pai, e assim fomos adotados em Cristo Jesus, como filhos legítimos. Eu e você somos filhos de Deus. Amém? Assim a redenção e a adoção, elas caminham juntas.
E é um privilégio que nos permite um relacionamento filial com Deus. Porque fomos adotados em Cristo, nós podemos nos dirigir ao Senhor como nosso Pai. Ele é Pai legítimo, porque nos adotou em Cristo Jesus. E aí Paulo entra na bênção futura da unificação, versos 9 e 10. O plano de Deus é que todas as coisas que foram criadas por Cristo e para Cristo e que subsistem em Cristo, finalmente sejam unidas debaixo de Cristo ao se submeterem à sua soberania. Um dia, todas as coisas serão unidas a Cristo, serão redimidas em Cristo. Sabe, o reino que está presente em antecipação, um dia se efetivará. E todas as coisas serão redimidas em Cristo Jesus. A natureza caída será redimida em Cristo Jesus. O universo inteiro será redimido em Cristo Jesus. Isso é o que em teologia a gente chama de ponto ômega. Um dia haverá um ponto ômega onde tudo, absolutamente tudo, convergerá em Cristo. E neles, então, todas as coisas serão redimidas, restauradas, feitas novas, para o louvor da sua glória. E para encerrar, Paulo encerra esse trecho falando sobre o alcance dessas bênçãos. E aqui eu peço que você redobre a sua atenção. Nos versos 11 a 14, Paulo está falando sobre o alcance dessas bênçãos. E a estrutura desses parágrafos deixa claro que as bênçãos descritas pertencem igualmente a judeus e gregos. Ou seja, não há mais, é o que eu falei, não há, o Senhor escolhe os hebreus com o propósito para que neles todas as famílias da terra fossem benditas. Mas em Cristo ele estabelece toda criatura como sendo possível de ser alcançado nele e fazer parte do plano dele. Aqui não há mais distinção de judeu e de grego. Aqui são todos iguais em Cristo. E é interessante porque no verso 11 a gente lê, nele nós quem? Os judeus, fomos feitos herança. Aí no verso 12, nós os que de antemão esperamos em Cristo, nós quem? Os judeus. Aí no verso 13, em quem também vós quem? Os gentios. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui essas bênçãos alcançam a todos, indistintamente. Os judeus são feitos herança, os gentios são selados com o Espírito Santo da promessa. Então alcança todos, não há mais distinção, não há quem não possa ser alcançado pelo evangelho da graça. E Paulo termina com uma aplicação extraordinária, deixando claro para nós 3 grandes verdades sobre o povo de Deus. E são essas daqui que vocês estão vendo. Primeiro, o povo de Deus é propriedade, é herança de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nele digo, no qual fostes também feitos herança. Final do verso 14, até o resgate da sua propriedade, até que o Senhor venha e resgate a sua propriedade, resgate a minha e a sua vida. Nós somos propriedades dele. E isso parece que tem que ser batido constantemente na nossa cabeça, porque nós vivemos num mundo que nos ensina desde quando nós somos crianças a sermos autocentrados, a sermos ególatras.
Nós somos egoístas, gente. Somos egoístas com os nossos sonhos. Somos egoístas com os nossos propósitos. Somos egoístas com os nossos quereres. Colocamos as nossas vidas sempre em primeiro lugar. Enquanto que o texto nos diz que nós somos propriedade dele. Se nós somos propriedade dele, devemos servir a quem? A ele. Se você tem um caderno, se você tem uma caneta, quem usa esse caderno, quem usa essa caneta, é você que os detém. Da mesma forma, nós devemos ser usados por ele. Nós pertencemos a ele. A pergunta é o seguinte, gente: a quem temos pertencido? A quem temos servido? Como nós somos ensinados a servirmos a nós mesmos? Como nós somos ensinados a servir o nosso querer? Como nós somos ensinados a servir aquilo que a gente quer? Quer ver um exemplo muito claro? Quem de nós hoje não precisa responder a uma pergunta retórica, mas quem de nós hoje ainda ora com afinco para entender o propósito de Deus e só se mexe depois que de fato entender o que Deus está dizendo? Quem de nós, sabe, de fato, se deixa usar como propriedade exclusiva? É interessante que 1 Pedro ainda diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos propriedades dele. Se somos propriedade dele, tudo que somos e tudo que fazemos deve glorificar a ele. Seu casamento deve glorificar a ele. A forma com que você trata um ao outro dentro de casa deve glorificar a ele. Sabe, o sonho daquilo que você quer ser deve ser para glorificar a ele. Os seus relacionamentos interpessoais devem funcionar de modo que glorifique a ele. Tudo glorifica o Senhor. Somos propriedade dele. E, gente, não é isso que tem acontecido. Não é isso que tem acontecido. A gente tem se deixado levar, às vezes, até mesmo por ideologias. Hoje nós estamos num tempo que nos deixamos levar por ideologias. E, por favor, quando eu falo ideologias, eu não estou acentuando aqui a esquerda, não. Porque eu já falei que há coisas importantes na esquerda e há coisas importantes na direita, mas há coisas que são abjetas na esquerda como também na direita. Eu estou falando de ideologias, e tanto a direita quanto a esquerda têm ideologias. Nós nos deixamos levar por ideologias outras, e parece que às vezes agimos como se fôssemos pertencentes a tais ideologias, enquanto que nós pertencemos única e exclusivamente ao Senhor. Servimos a Ele. Os nossos valores vêm dEle. Os nossos princípios vêm dEle. A Bíblia ainda é a nossa regra de fé e prática. Mas Paulo ainda traz uma outra grande verdade: nós somos o povo de Deus pela vontade de Deus. Sabe, como nos tornamos povo de Deus? Ele nos escolheu. Sabe, pela graça Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Verso 11, fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele simplesmente nos amou. Quando nós ainda não existíamos, Ele nos amou. O Senhor simplesmente quis. É vontade dEle, é propósito dEle, é querer dEle. Ele olhou para nós com um olhar gracioso e nos chamou para Ele, e nos sacou para Ele do mundo caído, perturbado, doente. Simplesmente Ele nos saca e traz para Ele. E isso é extraordinário, gente. Porque não é por nossa honestidade, não é por nossa bondade,
não é por nossa sinceridade, não é por nossa beleza, não é por nossa simpatia, não é por nossa intelectualidade, mas é simplesmente pela graça. Ponto. E Paulo encerra dizendo que o povo de Deus existe para a glória de Deus. Por que Deus nos tornou seu povo? Para a glória dele. Por que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Para a glória dele. Por que Deus nos tornou sua propriedade exclusiva? Para a glória dele. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E aqui está o propósito, inclusive, da igreja. O propósito da igreja não é pregar o evangelho. O propósito da igreja é glorificar a Deus. Esse é o propósito. A minha vida tem como propósito glorificar a Deus. Tudo quanto fazemos tem o propósito de glorificar a Deus. Você é um profissional liberal? Exerça a sua profissão para glorificar a Deus. Você é um empreendedor? Exerça a sua profissão para adorar a Deus. Você é dona de casa? Faça o que você faz glorificando a Deus, para o louvor da glória dele. Você, dentro de casa, viva para o louvor da sua glória. Na igreja, como servos de Cristo, vivam para o louvor da sua glória. Em todos os lugares, vivamos para o louvor da sua glória. Eu gosto lá de 1 aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. E é interessante que Paulo fecha, a questão das bênçãos de Deus em Cristo, mostrando o propósito dessas bênçãos, para que nós glorifiquemos ao Senhor. E glorificar, irmãos, a Deus não é louvar, não é levantar a mão no louvor, sabe, não é tão somente ter uma vida de oração, mas é você cumprir o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Que a gente cumpra o propósito que Deus tem na nossa vida, para o louvor da glória dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. E como é bom pertencermos ao Senhor, como é bom sabermos que o Senhor nos ama e que esse amor, ele vem antes da fundação do mundo. Te louvamos, Senhor, porque fomos alcançados por essa graça extraordinária e indizível, incompreensível, Pai, que tem transformado a nossa vida dia após dia. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, continue a nos ajudar a sermos transformados dia após dia, de graça em graça, de glória em glória, à semelhança de Cristo, Pai. Abençoa, Pai, as nossas vidas, e que esse encontro com a carta de Paulo aos Efésios possa fortalecer a nossa fé no Senhor, possa trazer entendimentos a respeito do nosso propósito, Pai, e da Tua boa vontade às nossas vidas. Sê conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Vamos ficar de pé.